A intubação orotraqueal é um procedimento que consiste na introdução de um tubo pela boca até a traqueia, para garantir a permeabilidade das vias aéreas. Sua importância se baseia nos seguintes pontos: garantia das vias aéreas pérvias, evitando obstrução em pacientes inconscientes ou com trauma, ventilação eficaz, permitindo a administração de oxigênio e ventilação mecânica, proteção das vias aéreas, impedindo a aspiração do conteúdo gástrico ou de secreções, e acesso para intervenções, ao facilitar o manejo de situações críticas, como a aspiração traqueal. Antes de iniciar o procedimento em si, uma curiosidade: o termo correto é intubação orotraqueal. O verbo intubar é derivado do latim e se refere ao ato de inserir um tubo em uma cavidade corporal, como na via aérea. O termo intubação também é aceito em alguns contextos da língua portuguesa, mas é considerado menos técnico e está em desuso na literatura médica moderna. Partindo agora para o procedimento, os materiais necessários são tubos orotraqueais, balonete, o cuff, com seringa para insuflação, fonte de oxigênio e bolsa válvula máscara ou ambu, dispositivo de aspiração ou sucção, estetoscópio e capnógrafo, fita ou dispositivo para fixação do tubo e as drogas sedativas e bloqueador neuromuscular. Antes de mais nada, cheque se as pilhas estão presentes. Destacamos dois tipos de lâmina do laringo: a Macintosh, que é curva e que se pode encontrar nas numerações de 0 a 5, sendo as mais comuns A3, A4 e 5, e a Miller, que são lâminas retas. O tamanho da lâmina pode ser estimado colocando-a próximo da rima labial, de forma que a sua ponta alcance o ângulo da mandíbula. Essa é a forma de montar o laringo. Acople a lâmina ao corpo do dispositivo dessa forma. Essa é a única forma de encaixe. Aproveite também para verificar se existe mau contato na luz. Ela pode apagar durante o procedimento e dificultar muito a sua vida. O tamanho dos tubos é baseado no diâmetro interno em milímetros e variam para atender diferentes idades, tamanhos corporais e condições clínicas. Para adultos temos mulheres 6,5 a 8 milímetros, homens 7,5 a 8 milímetros. O cuff, ou balonete inflável, é o componente responsável por vedar a traqueia, evitando o escape de ar e a aspiração de secreções. A pressão ideal do cuff é entre 20 e 30 centímetros de água, para evitar lesão traqueal. Uma forma prática de avaliar essa pressão, palpando o balonete piloto, esse pequeno balão externo que está conectado ao cuff. Após insuflá-lo, aperte suavemente o balonete piloto com os dedos. O balonete deve estar firme, mas não muito rígido. Daremos foco nesse momento na propedêutica da intubação por sequência rápida, que é a técnica mais utilizada para garantir a via aérea em pacientes com risco de aspiração ou em situações de emergência, tais como vômitos, sangramento ou conteúdo gástrico na via aérea, insuficiência respiratória aguda, trauma grave, alteração do nível de consciência, obstrução da via aérea eminente e estado convulsivo. A técnica é frequentemente estruturada em 7 etapas essenciais, conhecidas como os 7 P's da sequência rápida, que são preparação, pré-oxigenação, pré-tratamento, paralisia com indução, proteção e posicionamento, passagem do tubo e pós-intubação. Preparação: reúna todo o equipamento necessário. Avalie a via aérea para predizer a dificuldade de intubação. Posicione-se por trás da cabeça do paciente. Solicite um auxiliar para estabilizar a coluna cervical em caso de suspeita de trauma. Ao mesmo tempo, obtenha acesso venoso periférico para a administração das drogas. Se for utilizar um fio-guia, esse é o momento de introduzi-lo e moldá-lo em forma de C. Pré-oxigenação: administre oxigênio a 100% por 3 a 5 minutos. Se o paciente estiver acordado, induza-o a realizar 8 respirações profundas com máscara. O objetivo é criar uma reserva de oxigênio para evitar dessaturação durante o procedimento. Lembre-se de acoplar o oxímetro de pulso. Pré-tratamento:
é uma etapa considerada como opcional atualmente. Administre medicamentos para atenuar a resposta fisiológica ao procedimento, como o fentanil, que reduz a resposta cardiovascular ao estímulo. Tenha cuidado que o fentanil é uma droga hipotensora. Deve ser administrada lentamente para evitar rigidez torácica. Outra opção é a lidocaína. Paralisia com indução. Administre um sedativo de indução rápida, como o etomidato, a ketamina, o propofol ou o midazolam. Vale ressaltar que o midazolam, por também ser uma droga vasopressora, deve ser utilizado em último caso. Logo em seguida, um bloqueador neuromuscular como a succinilcolina ou o rocurônio. Proteção e posicionamento. Posicione o paciente da forma correta. Prefira a sniff position, de forma a manter o lóbulo da orelha alinhado ao externo, alinhando assim o eixo oral, faríngeo e laríngeo. Utilize coxins se for necessário. Se necessário também, aplique a manobra de Selick, que consiste na compressão da cartilagem cricoide, para prevenir a aspiração, protegendo a via aérea de eventuais secreções. Com o laringo na mão esquerda, introduza-o gentilmente na boca do paciente pelo lado direito, jogando a língua para o lado esquerdo. Quando perceber que a ponta da lâmina está localizada entre a base da língua e a cartilagem epiglote, faça um movimento de tração para cima e para frente. Evite o movimento de báscula para reduzir as chances de trauma ortodôntico. Nesse momento, você pode pedir para um auxiliar puxar a rima labial do paciente para permitir uma melhor visualização. Com a sua mão direita, antes de manipular o tubo, você pode fazer a manobra de burp, que consiste no deslocamento da laringe por pressão na cartilagem tireoide para facilitar ainda mais a visualização e o alinhamento do eixo. Encontrada a posição e a pressão ideal, conduza a mão de um auxiliar para mantê-la. Agora, solicite o tubo para sua mão direita e introduza-o na fenda glótica ao ponto em que o balonete ultrapasse as pregas vocais. Na prática, se baseie na marcação 22 cm no nível da arcada dentária. Insufle o balonete e lembre-se de retirar o fio guia. Confirme a posição do tubo com capnografia, que é o padrão ouro, ou com a ausculta de 5 focos, epigástrio, bases e ápices pulmonares. Se você acidentalmente entubou o esôfago, mantenha a calma, comunique aos auxiliares, desinsufle o balonete, retire e descarte o tubo. Reinicie o procedimento. Pós-intubação. Mantenha a sua mão segurando o tubo do paciente até que algum auxiliar faça a fixação do mesmo. Conecte o paciente ao respirador mecânico, monitore parâmetros vitais e ajuste a sedação contínua se necessário.